Mas agora, Dorival, né? Dorival, convocação e o primeiro problema já, né, JP? Assim, é um problema. Até esse exato momento ainda não está cortado o Ederson, mas não? são 4 semanas de recuperação. O jogo é daqui 2 semanas, então muito provavelmente a CBF, na verdade, já foi informada, mas ainda não teve oficialmente o corte, né? É uma pena, né? Porque, de fato, acho que até o Biel trouxe no nosso último papo que ele poderia ser o capitão também, né, da seleção, o Ederson. Mas agora com a lesão, e aí fica aquela dúvida, né? Léo Jardim, o Biel também lembrou agora, ontem fechou o gol, né? 1-1 Vasco e Nova Iguaçu, mas se fosse 5-1 pro Nova Iguaçu não seria nenhuma surpresa pelo volume de jogo apresentado. E se a gente volta 4 dias atrás, Água Santa e Vasco, pela Copa do Brasil, Léo Jardim também foi personagem da classificação do Vasco para a próxima fase, né? Então assim, pênaltis, né? Pegou pênalti no jogo ele também teve boas defesas. Então assim, é um cara que vem crescendo. Mas a minha dúvida agora, João, não é nem mais em quem pode ser convocado ou não. Pra mim, o Léo Jardim, a gente já vinha falando que é o cara que tá apresentando um futebol desde o ano passado até agora em alto nível pra pleitear por essa vaga. A minha dúvida é, na cabeça do Dorival, quem seria o titular para esses 2 jogos? Confrontos do mais alto nível, que a gente espera há muito tempo, que o Brasil não vem encarando essas potências. E aí ele tem o Bento, que na teoria é o jogador reserva automático ali do Ederson, então que assumiria a vaga. Ele tem a opção do Rafael, que é o cara que ele convocou e que ele conheceu e tá junto. E aí ele tem a possibilidade de chamar agora ou o Léo, ou o Everton. Isso, ele ia chegar nesse ponto. Ou o Everton, que a gente já sabe que já vestiu a camisa de seleção em alguns amistosos, participou da última Copa do Mundo, né, como terceiro goleiro. Então, assim, talvez ele possa... Ele não seria convocado numa eventual normalidade, mas agora ele pode ser convocado e, digo mais, pode ser o titular, né? Porque é um cara que, na teoria, entre os goleiros ali, mas eu acho que o Bento também merece. Né? Eu vejo assim, nesse ponto... A titularidade. Sim, a titularidade, né? Sim. Nesse ponto eu acho que existe uma grande chance, caso, né, o Ederson, né, seja cortado e venha a ser o Everton titular. Então, assim, grande chance do Dorival não arriscar tanto assim, talvez. Ou, quem sabe, a lista dele foi mega elogiada lá, porque trouxe muita renovação, depois do pior ano da seleção brasileira, que foi o ano passado, né, de tantos resultados ruins, ela foi até elogiada. Mas se fosse você, Biel, e você traria o Léo Jardim desde a primeira conversa. Sim. Você mantém isso, certo? Sim. Mas se você trouxesse, se ele trouxer o Everton, você acha que é o Everton que tem que ser o titular? Não, se trouxer o Everton, não tem o que fazer, é ele. Mas nem passou na minha cabeça, nem cogitaria de chamar o Everton. Porque por mais que ele seja um baita goleiro, aquele jogo contra o Corinthians já me mostrou que ele não é goleiro mais de seleção. Que a bola vinha, ele tirou o braço, nem pra ele colocar assim. Sim. Tava ganhando de 2-1 no final do jogo, 50. Por mais que ele não queria dar o escanteio pro outro time, dava uma espalmada, enrolava o jogo, apertava, sei lá. Porque ele tirou o braço e tomou gol. Pra mim ele não é goleiro. Tanto que eu cheguei a reagir, né? O próprio episódio do Seu Canarinho com os meus amigos, a gente tava assistindo o vídeo, a gente chegou a comentar junto que... Pô, era unanimidade o Ederson como goleiro titular. Uhum. E tava tipo aquela discussão por causa do próprio time, né? Do clube. Que, pô, o Rafael é o goleiro de seleção, não é... E daí eu achava que o Léo Jardim tinha que vir e, tipo, o Ederson não vai. E daí eu quero o Léo Jardim, mas também tem o Everton e fica uma confusão, porque falta aquele goleiro bom. Até por mais unanimidade, que... né? Isso, né? até mais se o Alisson tivesse bem. Pra mim ele não era unanimidade. Não. Ele podia vir, aí eu acho que ele seria o titular, porque ele é o mais experiente. Mas ele não é unânime, não é aquele goleiro que você olha, pô, esse daí é o goleiro da seleção. Né? Mas, gente, quando a gente fala de goleiro, sempre tem a questão também da confiança do treinador. E aí esquece o momento atual. A gente volta aí 22 anos atrás, na Copa de 2002, o Marcos, excelente goleiro, ele não era o melhor goleiro do momento ali, era o Dida, aí tinha o Rogério Ceni e o Marcos.
eram os 3 disputando a posição, mas o treinador era o Felipão, que tinha ganhado a Libertadores em 99, que conhecia. E ele, cara, o Marcos salvou o Brasil na final. Teve uma falta que tava 0-0 ainda, ele espalmou a bola na trave, aquela bola dificílima, assim. A Copa do Mundo do Marcos foi excelente. Eu não tô aqui falando que ele não deveria ter sido, mas ali também foi um momento que o Felipão falou, ele é o titular e bancou, e o cara deu resultado e foi campeão do mundo, né? Pentacampeão mundial. Então agora o Dorival, ele tá com esse problema bom pra resolver e ele vai tomar uma decisão pensando em alguns fatores, né? Não, eu acho, assim, concordo plenamente com vocês e eu vejo assim também, eu não levaria o Everton agora, primeiro por causa da fase. De novo, seleção brasileira, a gente já discutiu isso também, né? Seleção brasileira deveria ser quem está na melhor fase, no melhor momento para acontecer. Mas a gente sabe que não é assim. Isso. Infelizmente. Mas se fosse para olhar melhor momento, não tem que discutir, né? Obviamente, seria uma chance pro Léo Jardim. Aí ficaria a dúvida de quem seria o titular. Se seria, porque eu acho que o Léo Jardim já chegar na primeira, sei lá, numa convocação de substituição e assumir, aí virou 2 ou 1. Ou você faz 2 ou 1 ou tem que escolher alguma coisa. Mas, sei lá. Mas isso da unanimidade é importante, né, cara? Porque hoje eu acho que o único goleiro que chega mais perto de ter uma unanimidade, eu acho que é o Ederson, talvez. E olha lá, né? Não sei ainda, também tem muita roda que não gosta do Ederson ali como goleiro. Assim, é um goleiro excelente, não tem o que falar, mas não é unanimidade também, assim como o Alisson nunca foi, né? Nunca foi também isso. Unanimidade só o Pelé, cara. Sim, acho que é o único, né? É verdade. Acho que o Ronaldo também chega perto disso, hein, talvez. Não, o Ronaldo, eu tava vendo umas entrevistas da galera falando, agora tem várias, né, por causa desse podcast, é muito legal ver. E aí o Nistelrooy falando lá que quando ele chegou e falou assim, vou aproveitar que eu tô chegando depois do Ronaldo machucado. Chegou no Real Madrid, e tal, né? Chegou no Real Madrid com o Ronaldo machucado. Aí ele chegava lá, via os treinamentos, falei, cara, não é possível que esse cara que é o mesmo que machucou, não tem lógica. Esse cara era um monstro, ele ficava lá e fazia, e os zagueiros do Milan também falando alguma coisa, que eles ficavam à noite sem dormir. Nós estamos falando de gente como Cannavaro, Nesta, falando que ficavam à noite sem dormir quando enfrentavam o Ronaldo. Em 98, teve um vídeo do Desailly, que era o zagueiro da França, que estavam tentando estudar o Ronaldo e falou, pô, já joguei contra o Ronaldo, eu não sei o que ele faz. Ele pega a bola e faz assim, quando vê, ele já tá na cara do gol. Sim, não dá pra entender. Foi assim mesmo que ele falou. Ele faz uns caminhos diferentes. Então, assim, talvez, mas eu concordo com você, JP. Eu acho que, assim, unanimidades são poucos, né, que acontecem durante a seleção. E uma pena, né, porque a gente já teve muitos grandes jogadores aí nessa história e tudo mais. A gente voltando só para passar do tema da convocação. Tirando o goleiro, a gente falou muito dos laterais, falou muito, mas mais algum comentário que vocês queiram? Porque, assim, eu vi a repercussão, né? A gente falou logo no dia, então não tinha tido a repercussão. A repercussão tem sido bem positiva, né, dessa lista do Dorival. O que vocês têm para acrescentar aí, Biel? A única coisa que eu queria acrescentar mesmo, reforçar, é que essa lateral para mim não tem como. É só isso mesmo. Não tem nem muito o que falar. Esses nomes não me convêm. Se fala Ayrton Lucas, Wendel, Danilo e quem que é o outro? Ian Couto? Não. Você, JP? Concordo, Biel, é difícil mesmo. Assim, vendo, ouvindo e acompanhando até os próprios comentários nas nossas redes aí da galera que acaba seguindo a gente em relação à convocação, acho que não tem muito mistério, né? Porque foi uma primeira lista e a gente pedia mudança, ele mudou, mas a safra, de novo, né? A gente sempre... É uma safra inferior às últimas, né? E aí tô falando das mais recentes até, não tô nem voltando tanto no tempo, na época que a gente era referência pro futebol mundial. Então, assim, faltam opções mesmo pra ter uma mudança de qualidade. Por mais que não tivesse, por mais que não tem craque, aquele cara que você olha, esse é craque. Tipo, tinha um Ronaldo, que tinha um Ronaldinho, que tinha um Pelé. Não, aquele cara craque que é o Neymar, mas que não tem ninguém pra ajudar ele, porque tinha o Pelé e o Garrincha. Depois aí tinha o Pelé e o Jairzinho, o Ronaldo e o Ronaldinho. Não tem ninguém, o Romário e o Bebeto. O Neymar é sozinho. O Neymar tem que se virar. Então, aí o Neymar machucou. E o Neymar os caras nem estão considerando mais. Então, né? Não tem como não tem. Mas por mais que não tivesse craque, não tem um craque na seleção, não pode. Não, tem que ter dificuldade contra a Venezuela, com Colômbia, com
Aonde que tem que jogar melhor, né, Bel? Sim. Tem que conseguir jogar melhor. Aí eu acredito que entra a força do grupo, né? Quando você não tem grandes destaques, aí entra um papel que o treinador começa a ganhar mais destaque. Que ele tem que conseguir fazer os jogadores e aquele elenco tentar fazer tirar o melhor ali, né? Tirar aquele negócio, né? Tirar leite de pedra, como diria lá no passado. E isso faz muito sentido. Eu também, da minha parte, assim, não tenho nada a acrescentar, acho que a gente já falou bastante. Acredito só que o Casemiro realmente eu tava vendo, teve uns amigos meus falando, cara, o cara trouxe o Casemiro de novo, eu fiquei pensando, né, pô, mais repercussão do que até o que a gente trouxe. A gente mesmo discutiu isso, falou, mas em outras rodas eu tenho ouvido falar bastante aí do Casemiro, que não faz o menor sentido ele estar convocado para a seleção brasileira. Não precisa nem ter repercussão. Casemiro não era pra estar. Isso. Todo mundo sabe. Por isso que ninguém tá falando, entendeu? Todo mundo tá esquecendo do Casemiro. Porque estão olhando os outros nomes, fala, pô, esse nome é bom, esse nome é bom, esse nome é bom. E daí acaba esquecendo. Aí tá lá o Casemiro por E se bobear de titular ainda. Isso, porque você tá acostumado, entendeu? Você tá lendo a lista, o Casemiro, tá tranquilo. Mas tem um ponto também, gente, que a gente sempre fala aqui da questão do Neymar, que ele basicamente foi um cara que pegou o barco, pilotou o barco ali, sozinho, o Cruzeiro sozinho, né? Sim. Neymar. O Cruzeiro, Cruzeiro do Neymar. O transatlântico, será que é por isso que ele fez o Cruzeiro? Fica aí até a dúvida. É porque é sério, que a gente volta lá em 2010, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, caras que tinham lenha pra queimar e que infelizmente foram saindo da seleção, e o Neymar foi conduzindo sozinho uma nova geração. E aí a gente olha agora, a gente fala, pô, o Casemiro não tinha que estar lá. E eu falei isso no episódio anterior. Mas aí você pensa por outro lado, cara, pô, beleza, o Casemiro não vai. Aí vai vir quem? Aí tá lá Pablo Maia, Douglas Luiz e outros nomes novos aí que a gente vem tendo na seleção. Mas o cara vai chegar numa seleção nova, sem referências. Então eu acho que é importante fazer uma transição saudável pro cara. Agora sim, o que vocês falam. Pô, é estranho o Casemiro titular e faixa de capitão. Esse é o ponto. Eu acho que fazer parte do Exato. grupo, eu até nem me incomoda. Exato, acho que esse que a gente tem que ter esse cuidado. De fato, falar assim, o cara ser capitão e titular é que eu acho que entra muito na cabeça. Eu acho que a discussão nessa galera minha assim, que tava falando era muito nisso, assim, porque já é mais que certo que ele vai ser titular na nossa cabeça, né? Quem sabe quem vai ser titular é o Dorival, e a gente espera aí, Dorival, toda a sorte do mundo novamente, mete bronca aí, mas no fim das contas a gente fica com essa incerteza, né? Que é a oportunidade dele fazer. Bom,